Pode começar, Eduardo. Pode começar, Danilo? Pode sim. Tá baixo o som aí? Não, tá bom. Tá bom? Tá, Tá. beleza. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí. Estamos novamente aqui de volta, né? Para dar sequência aí nas aulas de Python, né? Hoje a 10ª aula, se eu não estiver enganado, tá? A aula hoje é extremamente simples, tá? Extremamente simples mesmo. Na realidade, é uma extensão do uso de funções em Python, tá? Em algumas situações, nós nos deparamos com alguns problemas específicos e foram criadas situações, né? Parâmetros e argumentos com características bem distintas que nos auxiliam a resolver esses tipos de problemas, tá? Quando eu falo de parâmetros e argumentos, eu estou falando dos args, que é o asterisco args, que eu não coloquei o asterisco, porque se eu colocar ele não aparece aqui. E o asterisco, 2 asterisco, keywords args, tá? Ou keyargs, tá? O que significa isso? Os args ou os keywords args são parâmetros que nós vamos passar para as funções em situações bem, mas bem específicas mesmo, tá? Em algumas situações vocês vão perceber que é fundamental a utilização deles. Porém, antes, vamos começar brincando o seguinte, ó. Vamos começar a definir, relembrar, né, o que são funções. Vocês lembram? São blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma aplicação. Ver se eu não escrevi nada errado, tá? Funções são blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma aplicação. Perfeito. Tá. Materializa isso que você está falando, Eduardo. Toda vez que eu for criar uma função, existe uma regrinha. Então, assim, eu preciso criar ela com a definição de def, por exemplo, né? Vou criar uma função aqui que faz a soma, né? De 2 parâmetros que eu vou passar para ela, A e B, tá? E lá no corpo da função, aqui a definição dela, ela vai retornar, return A mais B, tá? Ela vai receber 2 parâmetros e vai me retornar a somatória de A mais B, tá? E aí, como é que eu chamo essa função, né? Eu poderia criar uma variável aqui, né? Resultado é igual a soma de 5,6, tá? E poderia imprimir ele, print resultado. Aí tá, vai demorar um pouquinho, né? A célula está em execução aí. Aí foi executado. Opa, print o resultado. Aí, tá aí, ó. Imprimiu aqui na tela o valor 11, tá? Então, quando eu falo especificamente de funções, eu estou falando, ó, são blocos. Então, isso que eu estou marcando aqui na tela são blocos de código. Aqui tem um código específico. Esse código, por natureza, quando eu o transformo em uma função, significa que eu vou utilizar esse código várias vezes nas minhas aplicações. Então, para não ficar repetindo este código, eu crio uma funçãozinha, dou um nome para essa função, determino os parâmetros que essa função precisa receber para que ela funcione, e depois eu chamo a função, e a função vai lá e executa esse código, tá? Quantas vezes forem necessárias, tá? Aqui é um exemplo bem, bem simplesinho, tá? Eu poderia também chamar essa função diretamente no print. Print a soma de A mais B
né? 2 pontos, coloca uma vírgula e coloco lá, soma, que é a função, ele já sabe que é a função, e vou passar aqui, ó, 15,35, tá? E vou pedir para ele imprimir, ele coloca lá, ó, a soma de A mais B é 50, tá? Então, eu chamei ela, num primeiro instante, criando uma variável que vai receber o retorno da função, e depois eu imprimi essa variável, ou eu posso chamá-la, né, diretamente na função print, e assim sucessivamente, tá? Isso, basicamente, é uma função. Só que as funções, elas têm algumas características, tá? Que a gente já viu também, né? Nós temos, por exemplo, funções com ou sem parâmetros. Tá? Oh, mas o que é isso, Eduardo? Eu posso criar uma funçãozinha, né? Por exemplo, def, olá, mundo, e aqui eu não vou passar parâmetro. Entre parênteses, eu estou confundindo aí, entre os dois parênteses é onde que eu defino os parâmetros que irão, que essa função irá receber. Def é a palavra-chave para definição de função. Aqui é o nome da função, e aqui, entre os parênteses, são os parâmetros que essa função vai receber. Coloco 2 pontos, perdão, 2 pontos, e aí eu vou colocar o corpo da função. Aqui, como essa função não está recebendo nenhum parâmetro, eu vou simplesmente imprimir olá, mundo, tá? E aí, mesma coisa, né? Vou chamar a função olá, mundo, e ela não tem parâmetro, tá? E ela vai imprimir aqui o olá, mundo para nós, né? Opa, desculpa. Print. Babei aqui. Print, olá, mundo. S. Olá, mundo. Eu queria o nome da função, tá? Aí ela imprimiu ali, ó. Olá, mundo. O que eu quero dizer? Que aqui nós definimos uma função, palavrinha-chave, tá? O nome da função chama olá, mundo. Essa função, ela irá executar um print que irá imprimir para o usuário o olá, mundo. Igual nós fizemos aí, tá? Agora, eu posso ter, por exemplo, uma outra função, vou fazer até a mesma, tá? Def, olá, mundo. Olá, mundo. Agora, eu vou passar um parâmetro para ela, por exemplo, mensagem. Tá? E aí, eu vou para o corpo da função. Vou falar, ó, imprima para mim a mensagem que você vai receber. Tá? E vou chamar essa função lá embaixo. Olá, mundo. Olá, meus alunos. Vamos aprender Python. Beleza, chamei ela com essa mensagem. O que ele vai fazer? Ele sabe que é uma funçãozinha, porque está com os parênteses aí. Ela está passando uma string de parâmetro, né, que é essa mensagem. Aí ele vai procurar essa função no escopo onde eu estou criando, né? Aí ele achou ela, recebe a mensagem e vai imprimir a mensagem. Vamos ver se ela vai imprimir. Vamos ver. Ah lá, imprimiu a mensagem. Então, aqui eu tenho uma função que executa sem receber parâmetros, e eu tenho uma função que executa recebendo um parâmetro. Um outro exemplo, nós poderíamos definir, por exemplo, um hello aí, uma outra função, que ela vai receber o nome e a idade, por exemplo, como parâmetros de alguém. E aí eu vou fazer um print lá, ó, print, olá, fecho o olá, o nome, tá? Fechei o nome, beleza? E aí, sua idade é, e imprimo aqui a idade. Somente isso, tá?
Então, aqui é um print mais trabalhadinho, né? Então, assim, ó, eu defini uma função, essa função tem o nome de hello, ela recebe 2 parâmetros, o nome e a idade, e ela vai executar o seguinte comando, vai imprimir na tela. Olá, o nome que ela recebeu aqui como o parâmetro e a idade da pessoa. Então, vamos executar ela aqui, ó. Hello. Então, vou colocar assim, ó, Eduardo Mendes, vírgula 50, os 2 parâmetros. O primeiro é meu nome e o segundo é a idade. E executo. Ah lá, ele imprimiu. Olá, Eduardo Mendes, sua idade é 50, poderia ter completado 50 anos. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Como a aula fala sobre funções, mas algumas funções que recebem alguns parâmetros específicos, é importante nós relembrarmos o que vem a ser as funções. Então, nós entendemos o que é função, nós criamos uma função aqui que não recebe nenhum parâmetro, né? Palavrinha-chave, definição de função, o nome da função e, entre parênteses, os parâmetros que essa função irá receber e irá executar. E aqui no corpo da função, ela só dá um print olá mundo e depois eu chamei lá o olá mundo sem parâmetro. Isso é um tipo. Segundo tipo, definir uma função. Essa função tem o mesmo nome da anterior, só que aqui ela recebe um parâmetro. Esse parâmetro tem o nome de mensagem, tá? E o 2 pontos vem para o corpo dela. O que ela vai imprimir? A mensagem que ela recebeu ali como parâmetro. Aí eu chamo ela, e aí eu vou passar, aqui não é parâmetro, o argumento, tá? O argumento que é, olá, meus alunos, vamos aprender Python. Então, esse argumento vai lá na função, que recebe o parâmetro e imprime, olá, meus alunos, vamos aprender Python. Aqui é uma função que trabalha com um único parâmetro. E por último, não menos importante, nós criamos uma outra função que ela recebe aqui, no caso, 2 parâmetros, o nome e a idade. Ah, mas até quantos parâmetros eu posso criar? Aí depende de cada um, né? Depende da necessidade de cada um. Mas você pode chegar a uma situação que as coisas não evoluem mais, né? Por exemplo, né? Você pode criar uma função, vou dar um exemplo bem simples, ó, def soma. Essa soma aqui, que eu estou fazendo, ela só irá somar 2 números. Então, return A mais B. Tá? Só A mais B. Mais nada. Mais nada. Então, eu vou dar lá soma 3,5. Tá? E ela vai dar o resultado. Ah, mas o Eduardo, e se eu quiser que some mais um número? Então, aí eu tenho que vir na função, alterar a função, tá? Incluir aqui no cálculo o terceiro parâmetro e passar na somatória da função o terceiro parâmetro e mandar calcular. Ah lá, calculou. Fez a somatória dos 3 parâmetros. Eduardo, mas e se eu quiser mais um? Mesma coisa. Eu venho aqui na definição da função, crio mais um parâmetro, tá? Coloco esse novo parâmetro na lógica, no corpo da função, e passo esse argumento lá. E calculo. Perfeito? Percebe? Notem que para todo parâmetro, para todo o novo número que eu queira somar, eu tenho que mexer na função, tenho que mexer no corpo da função e tenho que mexer na chamada da função. Então, se torna um trabalho muito burocrático, muito complicado, né? Chato de ser realizado. Para resolver este pequeno problema, que criaram os tipos, os argumentos, os args e os keywords args. Oh, mas como assim, Eduardo? O que você está falando? Eu vou fazer a mesma função, igualzinha, tá? Igualzinha nós fizemos. Porém, essa minha função, ela vai receber, em vez de ela receber o parâmetro A, B,
C e D, ela vai receber um parâmetro diferente, tá? E esse parâmetro diferente, ele permite que essa função receba quantos parâmetros forem necessários. Como assim? Nós estamos falando do args. Então, eu vou definir, ó, def, mesma coisa, soma. Só que aqui eu não vou definir A, B, C, D. Não vou definir. Eu vou só definir, ó, asterístico, args. Ó, essa palavra não é a palavra-chave. Args, você poderia colocar asterístico parâmetros, asterísticos números. O que é chave, ele tem que entender que um asterístico, ele sabe que esse é um parâmetro do tipo arg. Por convenção, nós utilizamos a palavrinha aí args, tá? E vou dar lá embaixo fazer o cálculo dela. Simplesmente o cálculo. Então, ó, return. Agora, eu vou mudar um pouquinho esse cálculo. Return somatória dos args. Ah, errei cá. Perdão. Cliquei errado lá. Aí. Somatória dos args. Tá? Vou executar ela. Pumba, passou. Tá. Agora, vou chamar ela aqui embaixo. Ó. Vou chamar ela aqui. Apertei errado de novo. Vou chamar essa funçãozinha. Então, lembra que eu chamei ela aqui, ó, soma, tá. Vou chamar ela aqui de novo, ó. Vou chamar soma 3,5,7,9. E vou mandar executar. Olha lá, trouxe o mesmo resultado. Ó, mas qual que é a diferença? Ó, aqui, para cada novo parâmetro, eu tenho que incluir um novo parâmetro, tenho que adicionar esse parâmetro no corpo da função e tenho que alterar a chamada dessa função. Nessa nova característica, quando eu uso os args, o que significa? É um parâmetro que ele permite você receber uma quantidade limitada de parâmetros. Tá? Ele recebe uma lista, na realidade. Isso é uma lista. E aí eu trato essa lista aqui dentro. Então, eu recebo quantos parâmetros forem necessários e só chamo. Quer ver? Ó que doido. Ó, vou mudar. Ó. Oi, pois não? Você pode perguntar, nesse arco, indiferente da quantidade, ele é ilimitado ou ele é limitado? Só que eu não entendi. Ó, cortou, eu não sei se só para mim ou tá cortando mesmo. Ficou picado a tua fala. Tá, assim, eu repito aqui. No args, tá? Eu não entendi se ele é limitado ou ilimitado. Dá para colocar quantos parâmetros eu quiser dentro do args, não? É isso que eu não entendi. Isso, você vai colocar quantos você quiser. Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó. Ó a minha chamada aí, ó. Ó, eu vou colocar, ó. Ó. Esse vai responder o que você está falando, ó. Tá? E coloquei números. Sim, era isso que eu queria saber. Agora vamos ver se ele vai fazer, ó. Olha lá. Entendeste? Perfeito, obrigada. Entendeste? Era isso que você estava perguntando, né? Isso, exatamente isso. É que quando você falou, eu não entendi se era limitado ou ilimitado. Não, aqui ele vai criar uma lista. E eu posso, obviamente, né, que dependendo da lista... eu, sinceramente, no meu dia a dia, eu nunca me deparei com uma situação que tem um limite específico. Vai usando. E aí ele vai lá e monta. Tá? Isso é uma lista. Lembra aquele tipo de dado que é o tipo list? Então, é uma lista. Sim. Tá certo, Eduardo. Obrigada, viu? Tá? Tranquilo? Mais dúvidas aí, pessoal? Esse é exatamente essa situação. Quando eu vou usar o args e quando eu não vou usar o args. Quando eu não conheço a quantidade de parâmetros que a minha função vai receber, eu uso o args. Ou quando a quantidade de parâmetros é muito grande, eu uso o args. Aí eu permito trabalhar de uma forma, me permite trabalhar de uma forma mais tranquila. Perceba, se eu fosse fazer a mesma função, essa mesma função que eu coloquei esse monte de números,
se eu fosse fazer na primeira definição dela, lá em cima, ó, com os parâmetros nominados, em vez do argumento args. Percebe a diferença? E aí, tem mais coisas, né? Quer ver? Deixa eu pegar um outro exemplo. Ah, mas ela só pode receber números? Não. Vou colocar aqui, ó. Posso passar diferentes tipos de dados para a função usando o args. Não vou colocar asterístico, tá? Deixa eu deletar essa linha aqui, ficou mais. Como assim, o Eduardo? Então, eu vou definir, ó, vou definir uma função args, vou dar um nome qualquer aí para ela, e ela vai receber args. Fechou? Vou dar os 2 pontos. E agora eu vou colocar o corpo dela, print, né? Vou formatar esse print aqui meu, né? Que vai me mostrar primeiro o tipo de parâmetro que essa função recebeu, tá? Vou colocar aqui o type args, beleza? Além dele, eu vou colocar o conteúdo que ela vai receber, tá? Então, conteúdo, só conteúdo aqui entre aspas simples, conteúdo, e vou formatar ele aqui também, que vai ser args também. Beleza? Deixa eu ver se está correto. Está correto. Fechei cá. Só que não fecha. Beleza. O conteúdo. E vou fechar. Isso. Beleza. Tá? É um print aqui já formatado aqui. E vou fazer um for. For. Ele vai... uma variável arg, que vai receber os args que eu estou tratando, tá? E vou fazendo for print, mesma coisa, vou formatar ele, né? Print f, e aqui ele vai imprimir o tipo. Calma que vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, tá? O tipo que é um type de arg, beleza? Type de arg, ele vai receber o conteúdo e é um arg. E é um arg. Beleza. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui. Foi arg. Eu acho que não tem nada errado. Beleza. Vamos só executar para ver se eu não errei. Errei alguma coisinha aqui, ó. Tipo, args, o conteúdo. Ah, esqueci de fechar aqui, ó. Beleza. Fechou. Criei a funçãozinha. Agora, eu vou chamar essa função. Então, eu vou fazer assim, ó. Como é que eu chamo ela? Func args, que é o nome dela, e vou passar parâmetros. Um parâmetro vai ser o 1, o outro parâmetro o A, um outro parâmetro que eu coloquei, deixa eu ver. Ah, eu coloquei também um dicionário, com chave valor, vai estar o valor igual a 10. Pronto. Aqui. Exatamente, opa, valor fecha igual a 10. Beleza. Agora eu vou executar ela. Vamos ver. Deu problema aqui no valor, que eu errei aqui no valor. Abre e fecha o valor. Valor. Ah, que igual. 2 pontos. Pontos 10. Beleza. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Aqui eu estou chamando a função args. Func args. Que é essa função aqui em cima. Como ela recebe o parâmetro args, significa que eu posso mandar uma lista de parâmetros aí para ela. Uma lista. Tá? Essa lista minha vai ter 3 parâmetros. O número 1, a letra A,
e um dicionário aqui, chave valor, que ela tem valor igual a 10. Tá? E aí ela vai imprimir. Primeira linha aqui, ela vai imprimir, ó, o tipo, tá lá, ó, até minúsculo, tá? O tipo, aí ela tá falando que isso aqui é uma tupla, que ela recebeu uma tupla, e o conteúdo dessa tupla, que é esse args aqui, é 1A, e o valor, que é exatamente o que eu passei aqui, ó. E agora eu entro no for. Agora, no for, eu vou pegar cada elemento da lista. O primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. E aí, no for, o primeiro elemento, ele vai falar que é um inteiro, o tipo é um inteiro, o conteúdo dele é 1. Inteiro, 1. Segundo elemento, é uma string, o conteúdo dela é A. Terceiro elemento, é um dicionário, o conteúdo dele é valor, que vai receber 10. É chave valor. Perceberam? Por que eu estou te dizendo isso? Que quando eu uso o parâmetro args, eu não preciso só passar inteiro, float, string, um dicionário. Eu posso passar diferentes tipos de dados que serão tratados dentro do corpo da minha função. Para isso que serve o parâmetro args. Entenderam aí? Chique, gente. Dúvidas? Beleza? Então vamos lá. Esse é o args. E o próximo? O próximo é o keyargs, que é assim, ó, na realidade, o args eu uso com um asterisco. O keyargs é com 2 asteriscos. 2 asteriscos, que é keyword args. Que é assim, ó, chave valor. Aqui eu vou receber um dicionário. Aqui eu não vou receber ele totalmente confuso. Eu vou receber um dicionário de dados. Então, ó, mas como assim? Como a abreviação sugere, que args significa keyword arguments, tá? Ou argumentos de chave e valor, que é o dicionário, tá? Aqui permite passar um dicionário com inúmeras keys para a função. Ah, mas como assim, Eduardo? Agora, ao invés de eu passar do jeito que eu passei uma lista, eu vou passar um dicionário. Mesma coisinha. Faço igualzinho o que a gente brincou até agora. Então, eu vou criar ela aqui assim, ó. Def, vou definir ela, função, e essa função vai chamar keyword args. Tá? O que ela recebe, essa função? O argumento asterisco, asterisco, keyword args. O que diferencia, lembrando, isso aqui não é uma palavra-chave. O que diferencia que é um keyword são os 2 asteriscos. Aqui eu poderia colocar parâmetros. Funcionaria? Funcionaria. Por convenção, né, da comunidade, você usa o keyword args. Tá? E aí eu vou para o corpo dela. Lá no corpo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até copiar aquela... Eu acho que eu vou pegar de cima ali, ó. Fica mais fácil. Eu vou pegar esse print aqui e esses argumentos aqui, tá? Porque o que vai mudar aqui, na realidade, é a chamada. Então, só print, vou só mudar aqui o tipo. Aí, aqui, ele não recebe mais args. Pode notar que ele colocou, porque o argumento que ele recebe agora é keywords args, tá? E aqui o conteúdo também não é mais args, é keyword args. Keyword, né? Keyword, tá? E aqui eu vou entrar num for, eu vou mudar meu for aqui. Meu for vai receber a chave e o valor, tá? Da onde? Aqui, keyword args, que é o argumento que eu estou recebendo,
tá? E eu preciso só colocar aqui items, abre e fecha, tá? Que eu vou pegar item por item de chave valor e vou jogando ele para lá, tá? Deixa eu ver se eu não estou cometendo nenhuma besteira. Não, tá tudo certinho. E aqui no print, eu vou imprimir assim, ó. Aqui vai ser atributo, porque 1 a 1, tá? E aí, aqui no atributo, eu vou imprimir a chave que eu passei, que eu recebi aqui, ó. Chave aqui. Vou colocar a chave, que é o key. Beleza? E vou imprimir o valor. O valor. E aqui ele vai receber o valor, value. Tá? Valor. Que valor. Que tá lá, ó. Esses dois aqui, ele tá recebendo aqui, ó. O key e o valor. Beleza? Deixa eu ver se tem algum errinho. Eu acho que não tem nada. Pelo menos o Google Colab aqui não me mandou nenhum errinho. Tá. Beleza. A funçãozinha tá criada. Eu tô apertando uma tecla aqui toda hora. A função está criada. O que eu vou fazer agora? Vou chamar ela. Func, keywords, args, e vou agora passar os parâmetros no formato de dicionário. Então, eu vou passar o primeiro, ó, nome igual a Eduardo. Tá? Que mais que eu vou passar? Vou passar aqui, ó. Sobrenome igual a Mendes. Eu vou passar aqui o cargo igual a professor. Tá? Isso aqui é chave valor. Chave, nome é chave. Valor Eduardo. Sobrenome é chave. Mendes é o valor. Cargo é chave. E o professor é o valor. E vou executar. Vamos ver se ela não vai fazer nenhuma besteira. Olha lá, ó. Imprimiu. Então, esse primeiro print aqui, ó. Esse primeiro print. Exatamente esse print aqui de cima, ó. Esse aqui, ó. Então, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir tipo. Tá aqui, ó. Tipo. Beleza. Ele vai falar que ela recebeu o tipo. Essa funçãozinha type, ela tá falando que é um dicionário. Tá aqui, ó. Esse daqui é esse conteúdo aqui, ó. A funçãozinha type, tá? Aí o conteúdo, tá aqui o conteúdo. E aqui ele vai mandar exatamente todos os parâmetros que eu passei embaixo, tá lá, ó. Todos os parâmetros. Aí depois eu vou entrar num for. E esse for, para cada elemento chave-valor, ele vai pegar a chave, jogar para a variável key, e o valor jogar para a variável valor. E vai dar um print. E ele vai dar só o atributo, ele vai imprimir o key, e o valor mesmo. Então, ele vai lá só, atributo, nome, valor, Eduardo. Atributo, sobrenome, valor, Mendes. Atributo, cargo, valor, professor. Ah, poderia mais? Pode. Vamos colocar aqui, ó. Senão vocês vão me falar, mas só isso? Não, ó. Salário. Igual a R$100. R$1.000, tá bom. Né? Que mais a gente poderia colocar? Idade. Igual a 50. E agora? Vamos imprimir ele de novo. Vamos executar lá, ó. Igualzinho, ó. Ele quebrou. Qual que é a diferença aqui? Se eu quiser acessar, por exemplo, só o salário, eu tenho como acessar. Se eu quiser acessar só a idade, eu tenho como acessar. Então, essa é a grande diferença quando você usa o keywords args. Você consegue acessar a chave específica e o valor específico dela. Quando você pega lá para a lista, é mais complexo. Aqui é mais fácil de você trabalhar. Aqui você consegue ter um acesso a tanto a chave quanto o valor de uma forma extremamente simples. Tá? E aí, você pode, por exemplo, aqui eu criei ele dessa forma, tá? Chamei ele dessa forma. Mas eu posso, por exemplo, criar uma variável, né? Parâmetros. Vou criar uma variável e vou definir o valor dessa variável, tá?
Como ela é um dicionário, ela precisa estar aí entre chaves. E aí eu vou colocar assim, ó, parâmetros que eu vou chamar ela. Então, eu vou colocar assim, ó, aluno igual Danilo. Que mais? Idade igual a, não sei quantos anos ele tem, mas eu vou colocar aqui 23. Salário igual a 1.000. Tá bom, né? Tá bom. Não precisa de mais do que isso, não. Faltou uma vírgula, por isso que ele deu errinho ali, ó, tá? Então, perceba que aqui o que eu fiz? Eu criei uma variável chamada parâmetros e defini o dicionário dela. Defini a chave e defini o valor. Defini a chave, defini o valor. Defini a chave e defini o valor. Tá? Um por um, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Só que aqui é 2 pontos, né? Eu que estou babando aqui, é tudo 2 pontos. Eu estou atribuindo, tá? Isso, se eu não fiz não, fiz besteira aqui, porque o nome é entre aspas. Desculpa que eu que babei. Beleza. Agora tá certo? Tá tudo certinho. E agora, como é que eu chamo? Eu vou chamar ela a mesma coisa, como é que chama a função aqui, ó. É essa função. Chamar ela aqui embaixo. Só que ao invés de eu passar aquele monte, eu vou só passar, ó, parâmetros. Em princípio, ela vai executar. Opa, deu erro, 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 erro. O que ela deu aqui? Função. A função keywords, na posição 0. O que ela zicaste aqui? Parâmetros. Não sei o que ela fez aqui de besteira, não. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui eu tô dando... Eu acho que eu tô babando aqui no tipo dela, aqui, ó. Tô fazendo alguma besteirinha aqui no tipo dela. Mas assim, ó, eu não vou perder meu tempo nela, não. Basicamente, é uma outra forma que você tem de chamar. Em vez de você chamar ela direto, igual eu chamei, perceba que ela tá lá na função mesmo, tá? É uma outra forma que você pode chamar a mesma função. Espera lá que eu acho que eu entendi aqui. Keywords, parâmetros. Não sei não onde que ele criou, não. Alguém descobriu aí? Tá achando ruim aqui. Salário. Ah, não vou me perder meu tempo, não. Vamos em sequência. Depois a gente vê isso aqui, eu passo. Tá? O que eu quero te mostrar é que aqui você tem outras formas de você chamar. O que é importante para nós? O que é importante? Nós temos assim, ó. Vou copiar aqui para vocês verem, ó. Eu tenho essa funçãozinha. Vou copiar ela aqui embaixo. E ela usa os args. Aqui ela recebe uma lista. Ela recebe uma lista, tá? Essa funçãozinha, deixa eu copiar certa, ela usa o keyargs, só que ela não recebe uma lista. Ela recebe, neste caso aqui, ela recebe um dicionário de dados, tá? Então, essa é a grande diferença. Quando eu pego essa daqui, por exemplo, o que significa esse 9? Eu não sei. Mas no dicionário eu poderia... o 9 é a idade, o 9 é a sala, o 9 é a nota. Quando eu uso chave-valor, tá? São as duas coisinhas que eu consigo mudar. Para este motivo que nós utilizamos tanto o args quanto o keyargs. Exatamente isso que a gente faz. Um recebe uma quantidade gigantesca de elementos, né? E o outro também recebe uma quantidade gigantesca de elementos, um no formato lista, outro no formato chave e valor, para atender algumas situações específicas. Dúvidas aí, pessoal? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida aí?
Tranquilo? Danilo, tranquilo? Gente, em princípio, a aula é exatamente essa. Eu vou mostrar aqui o PowerPoint para vocês, até para vocês entenderem. Ó, então, aqui dentro da trilha, o que nós estamos fazendo, né? As funções em Python, que é para entender os parâmetros args e entender os keyargs, tá? Aí eu explico ali a definição de função, que eu já falei, como é que a gente define uma funçãozinha, tá? Até então, essa funçãozinha, nós colocávamos vários parâmetros, agora não mais, a gente pode substituir agora por esses argumentos. Como que eu executo a função? Criei, simplesmente chamo e passo os parâmetros, né? Criando uma função com ou sem parâmetros, funções com vários parâmetros, que nós criamos também, né? No caso aqui, eu criei aqui, defini uma função chamada hello, que ela recebe o nome e a idade, e ela tem um print aqui que vai me mostrar o nome e a idade aqui da pessoa. Aqui ela só tem um /n aqui, que é para pular de linha. Então, ó, olá, ela coloca o nome, o /n ele pula a linha. Sua idade é só isso, tá? A definição do que são parâmetros e argumentos. Então, parâmetros são os nomes dados aos atributos, que é esses daqui, e os argumentos são os valores que esses atributos recebem, tá? Aqui alguns errinhos aqui que a gente tem que ficar atentos, né? Assim, ó, o parâmetro valor não possui um valor default. Quando a gente usa um parâmetro que ele tem um valor default, o que é necessário a gente colocar? Aqueles que não têm valor default, eu preciso passar o valor para ele. Se eu não passar, ele vai dar o erro aqui, tá? E, atenção aqui fundamental, note que parâmetros obrigatórios que não têm valor default, ele tem que vir antes, da esquerda para a direita. Os parâmetros com valor default, eles vão no final, tá? É só uma atençãozinha que, no dia a dia, conforme você vai mexendo, você vai conseguindo resolver isso de uma forma extremamente simples, tá? E aí os parâmetros, os dois parâmetros aí, o args e o keyargs, tá? Lembrando que tanto o args quanto o keyargs não são palavras-chave, eu poderia colocar qualquer nome, né? Por exemplo, aqui eu estou colocando parms ou keywords parms, qualquer nome, não teria problema. O que é importante é os dois asterísticos para simbolizar que que ela vai receber um dicionário e um asterisco para simbolizar que ela vai receber uma lista, tá? Aqui é o exemplo do args, né, que eu falei lá, eu tenho uma soma para somar dois números, né? E aqui, se eu tivesse que adicionar mais um número, se eu quisesse somar 3 números, eu teria que mexer na quantidade de parâmetros, mexer lá no cálculo e mexer na chamada. Aqui, quando eu uso o args, eu não preciso fazer isso, tá? Perceba que aquela calculadorinha que nós fizemos lá nas primeiras aulas, agora ela passa a ser muito mais sofisticada, né? Agora eu posso brincar aí com ela de uma forma muito mais tranquila. Aí, usando esses parâmetros, né? O args, então, é exatamente o exemplo que eu dei ali na sala, com vários tipos na demonstração, né? Com vários tipos diferentes de dados. Então, neste caso aqui, eu estou recebendo o valor 1, que é um inteiro, o A, que é um str, uma string, e um dicionário aqui de chave-valor, tá? E ele dá o mesmo resultado lá. E os parâmetros que o work args, né? Que passei o significado, que é chave-valor, né? E ele recebe um dicionário. Ah, mas qual que é a diferença? Em vez de eu ter uma lista aqui, o que é o 1? O que é o A? Eu não sei. Aqui eu consigo trabalhar ele no sentido de chave-valor. E modifica muito, muito, né? Aqui é um exemplo de outra forma, que eu não sei... na onde eu errei aqui, ó. Os dois asterísticos lá, ó. Sacaste? É jacaré mesmo, hein? Vamos voltar lá para ver se é isso mesmo. Nunca procure erro com a hora que você tá em execução, viu? Aqui, ó. É isso aqui, ó, que ele deve estar reclamando, ó. Pronto. Ache. Entenderam na onde que eu estava errando? Eu estou passando ele, mas eu não coloquei os dois asterísticos para simbolizar. Então,
quando eu tiro os dois asteriscos, qual o errinho que nós estávamos tendo aí, ó? Mesmo errinho, né? E aí eu só coloquei para falar que isso aqui é um keyword args. E pronto, executei, né? Na hora nem percebi aí dos dois asteriscos e fui na sorte aí. Vamos voltar lá, tá? Só para a gente finalizar. Voltando cá. Então, a outra forma, então eu crio uma variável, que é igualzinho eu fiz ali, né? Passo a chave valor dicionário e chamo a variável, tá? E usando um exemplo que a gente pode ter, que eu nem fiz, né? Que é maior, usando todos os parâmetros. Eu posso usar, olha aqui esse caso aqui, ó. Eu estou usando o parâmetro nome, eu estou usando o parâmetro args, eu estou usando um chave-valor aqui, que é a função, e estou usando um keyargs. Tudo. Usei todos os tipos de parâmetros na mesma função, né? E poderia usar na lambda e assim sucessivamente, né? As funções do tipo lambda. E aí eu chamo e ele vai executar. Executar. Exatamente isso, sem zica nenhuma. Eu acho que é isso, né, pessoal? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui, que aí vocês vão me perguntar. Dúvidas? Daisy? Por enquanto, tranquilo. É só um detalhezinho que eu nunca ia ver aquele asterisco que estava faltando ali, né? Ó, para professor que dá aula, nunca tenta achar o erro. Você não vai achar, você vai passar vergonha. Então, você já passa por cima. Ó, larga isso aí daí mesmo e depois você acha. Você, sabe quando a gente achar os dois asterísticos ali? Nunca. Alguém tem mais... Que loucura. Esse é o risco de quando você dá aula fazendo a demonstração ao vivo, né? Você comete um errinho, não tente. Não tente. Ei, caiu. Não caiu não, Eduardo? Não caiu? Não. Uai, tá falando aqui que você perdeu sua conexão de rede. Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo bem. Normal? Sim, normal. Sim, Então normal. beleza. Gente, alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Nada? Danilo, então é isso, meu amigo. Certinho então, Eduardo. Então tá jóia. Obrigado, viu, gente? Um abraço, tudo de bom para vocês. Bom descanso. Obrigada, Eduardo. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.